Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, formação profissional em computação. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 2 da semana 6 da disciplina Formação Profissional em Computação. Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje são os protocolos MQTT e REST. A professora Alessandra Alanes Macedo é vista dos ombros para cima em um ambiente com persianas e um equipamento de ginástica ao fundo. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. No primeiro slide, o tema da aula, MQTT e REST. O mundo do IoT, ou da internet das coisas, ele está sendo revolucionário, né? Ele está revolucionando a forma como nós interagimos com os dispositivos aí no nosso dia a dia, principalmente quando se percebe a capacidade de conexão com a rede mundial de computadores, né? A internet, que permite também a troca de informação constante e em tempo real, e os protocolos utilizados para essa comunicação, eles são muito importantes para o sucesso do desenvolvimento aí das tecnologias que vão usar IoT. O IoT e a indústria 4.0, né, elas têm que andar e andam, né, de mãos dadas nessa evolução da computação. Dessa evolução atual, né, e das próximas aí, tecnologias que estamos recebendo, né, principalmente quando se considera, quando a gente fala de sistemas embarcados, né, a gente aí tem que pensar nessa evolução de protocolos. A indústria 4.0, ela é, na verdade, chamada de a quarta revolução industrial, né, porque ela tem trabalhado junto ao ambiente industrial em prol da ideia de automatização, ambientes inteligentes, né, inteligência artificial, modularização e outros aí pilares ligados a questões de inovação e tecnologia. É nesse contexto que a gente vai ouvir falar de MQTT e REST, né? Eles são protocolos de comunicação que evoluíram a partir dos protocolos industriais, como quem conhece aí, Modbus e Fieldbus, né? O MQTT, né, ele vem do inglês Message Queue Telemetry e Transport, e o REST vem de Representational State Transfer, né? São os dois protocolos aí que se sobressaem no mundo IoT, né? Ambos vão ter pontos positivos, pontos negativos, né? E diferentes tipos aí de aplicações. O REST, ele tem princípios e regras bem definidos, né? E o MQTT, ele tem a característica aí de trabalhar numa situação aí mais de leveza e de facilidade. Ambos, eles possuem benefícios, características positivas, que são aí inerentes ao desenvolvimento deles, e aí, por isso, eles são ambos utilizados aí no ambiente, no mundo IoT. Slide intitulado Definições, com os tópicos MQTT, Message Queue Telemetry Transport, REST, Representational State Transfer. Abaixo, uma imagem de fundo verde e azul. Ao centro, a ilustração de uma engrenagem, REST API. Ao redor, em sentido horário, figuras representativas e os respectivos termos: smartphone, mobile applications, nuvem, cloud-based service, CPU, partner applications, nuvem com discos empilhados, cloud resources, discos empilhados, data, caixa aberta, applications, servers, CPU, legacy applications, notebook, web applications. O protocolo MQTT, ele é descrito como um protocolo de comunicação IoT do tipo máquina-máquina, né? M2M, né? Machine to machine. Na sua descrição, destaca-se aquela característica de leveza que eu mencionei na questão do projeto de transporte de mensagem, né? Porque ele faz através da publicação e assinatura de tópicos, né? O que é muito útil quando a gente pensa em sistemas de comunicação que possuem grande aí restrições em largura de banda, questões de ter alta latência, né, para transmissão dos dados.
O conceito básico desse protocolo, o MQTT, é o seu modelo aí que a gente falou de publicação e assinatura, né? Que ele, na verdade, ele é suportado por 2 tipos básicos de entidades, né? Uma entidade chamada broker, né? O broker de mensagens, e os clientes. O broker nada mais é que um grande servidor que recebe todas as mensagens dos clientes. E aí envia essas mensagens aos clientes de destino, como, por exemplo, né, alguns clientes podem ser aí sensores de IoT ou até uma aplicação que recebe os dados dos sensores e os processos. Slide com o título MQTT, Message Queue Telemetry Transport, e 2 esquemas. À esquerda, em um retângulo branco, um balão amarelo com o nome sensor, e o número 3 abaixo. Do balão amarelo parte uma seta Publish X to Topic Y, que aponta para um balão cinza com o nome MQTT Broker. Do balão cinza partem 2 setas acompanhadas dos dizeres X from Topic Y. Uma numerada como 4 vai em direção a um balão verde com o nome Device 1, e a outra seta, numerada como 5, aponta para o balão laranja com o nome Device 2. Do balão verde parte uma seta pontilhada numerada como 1 e acompanhada dos dizeres Subscribe to Topic Y, que vai em direção ao balão cinza. Do balão laranja parte uma seta pontilhada numerada como 2 e acompanhada dos dizeres Subscribe to Topic Y, que aponta para o balão cinza. Abaixo, em outro retângulo branco, um termômetro ilustrado à esquerda com as informações MQTT Client Publisher, Temperature Sensor. Do termômetro parte uma seta com os dizeres Publish to Topic, Temperature Publish 24 graus Celsius. Ela aponta para a ilustração de 2 máquinas empilhadas, sobre as quais há o nome MQTT Broker. Das máquinas partem 2 setas com os dizeres Publish 24 graus Celsius. Uma aponta para um smartphone, nomeado como MQTT Client, Subscriber, Mobile Device, e a segunda para outras 2 máquinas empilhadas, nomeadas como MQTT Client, Subscriber, Backend System. As 2 setas são acompanhadas de outras 2 setas em sentido contrário com os dizeres Subscribe to Topic, Temperature. Fonte desta e da próxima imagem, mqtt.org. Então é isso aí que a gente tem nessa figura desse slide. O protocolo MQTT, ele possui algumas configurações de mensagem que vão desde o uso de criptografia, né, até questões de qualidade de serviço, né, conhecido aí como QoS, né, Quality of Service. E esse QoS, ele pode variar aí em graus de 0 a 2, né? Quando a gente fala em QoS 0, é aquele QoS que não tem confirmação de entrega da mensagem e quem envia não armazena a mensagem para retransmissão, né? O QoS 1 é aquele QoS que tem confirmação da entrega da mensagem e aí tem também o reconhecimento de que isso foi realizado. E o QoS 2 é que ele garante a entrega da mensagem exatamente uma vez, né, com a questão de envio aí de confirmação de recebimento. Slide intitulado MQTT QoS e as informações. Qualidade do serviço, também conhecida como QoS, Quality of Service. QoS 0 não tem a confirmação de entrega da mensagem e quem envia não a armazena para retransmissões. QoS 1, que tem a confirmação de entrega com reconhecimento realizado. QoS 2, que garante a entrega da mensagem exatamente uma vez com o envio de confirmação de recebimento. O MQTT, ele é usado aí numa grande variedade de domínios, né, de ambientes, segmentos de mercado, né? Então, só para citar alguns exemplos para vocês, aí vocês no site vão encontrar outros, né? Ele serve para trabalhar na questão automotiva, né? O aplicativo da BMW, por exemplo, que é chamado de car sharing, né? Ele usa MQTT. Nas questões de logísticas, né?
A comunicação IoT ela é bastante confiável e acaba permitindo o monitoramento em tempo real, por exemplo, de drones, né, de algumas empresas aí de manufatura. Também existe a questão de MQTT no monitoramento de lar, né, casas inteligentes, né? Tem o caso de uso da IBM em telemetria, né, monitoramento e controle aí de energia, né, em casas, né, energia doméstica. Também no caso de monitoramento, a IBM também tem outro caso de estudo de telemetria de pacientes, né, em suas casas. Tem a questão de segurança, né, a questão de smart home, que trabalha com o protocolo QMTT, tem uma empresa que chama iPhone Technology, que emprega nesse contexto. Tem questões aí de gás, de petróleo, né, produtos de consumo. A Caso Design é uma empresa que cria eletrodomésticos aí inteligentes usando o MQTT. E também um grande exemplo aí é a questão do sistema ferroviário, né, da Alemanha, o DB, né, que também implementa aí tecnologia IoT com Slide com o título MQTT, Message Queue Telemetry Transport, e uma imagem, retângulo cinza com os dizeres MQTT in action. MQTT is used in a wide variety of industries. Abaixo as fotos acompanhadas das definições. Avenida iluminada à noite. Automotive. Caminhão em uma estrada. Logísticas. Braços de aço nas laterais de uma esteira. Manufacturing. Prédios iluminados. Smart home. Caixas empilhadas em um depósito. Consumer products. Trens de carga. Transportation. QTT. Aqui a gente vai ver o REST, né? Representation State Transfer. A gente já viu em aulas anteriores um pouco mais de REST, né? O REST, na verdade, ele trabalha aí com uma abstração da arquitetura web, né? Com os princípios agregados, regras, limitações, né? Com a ideia de permitir a criação de projeto com interfaces de transmissão de dados de uma forma aí bem definida. E trabalha com as operações aí mais importantes, como a questão do post, do get, put, do delete, né? O REST é um protocolo de comunicação mais recente, né? Que ele surgiu com a ideia aí de simplificar o acesso aos web services, né? E aí ele acaba, né, ele é suportado, aí se baseia no protocolo HTTP e permite utilizar aí vários formatos para representação de dados, como JSON, né, bastante utilizado, né, XML, RSS e aí outros padrões aí de representação. Os web services, eles permitem uma ampla interação entre esses sistemas conectados através da internet, e por isso eles são aí uma ótima forma de conectar aplicações com desempenho rápido e confiável aí, e com questões aí de escalabilidade. O REST, ele permite que tenha recursos que são utilizados por meio de identificadores globais e que manipulem recursos aí através dos componentes da rede ou de clientes servidores. A comunicação através da interface HTTP, ela possibilita a troca de informações através aí das operações comuns neste tipo de conexão. A conexão de equipamentos no mundo IoT através do protocolo REST, ela é facilitada através do uso, então, da interface HTTP, né, como mencionado, e permite a utilização da internet para fazer essa comunicação. Os dispositivos inteligentes, eles podem se comunicar e aí fazem, né, usando essa internet, e se fazem aí de uma maneira mais utilizável, né, para outros dispositivos, permitindo trocas aí de informações e análise inteligente de dados nos sistemas que tiverem conectados. Slide intitulado REST, Representational State Transfer, e um retângulo de mesmo nome com um esquema vertical interligado por uma única linha, de cima para baixo, um disco com a informação
Database, seguido por um primeiro retângulo com os dizeres WADL, Web e Server, um segundo retângulo, HTTP, e por último um terceiro retângulo, Client. O retângulo HTTP tem à esquerda 3 retângulos empilhados, PO, XML, JSON e RSS/ATOM. E à direita, uma seta bidirecional com a ponta de baixo apontada para um retângulo nomeado como Data. Dados. Nessa figura, vocês vão ver aí formas de montar um REST, né? Ali no número 1, né, você vai ver os componentes de um sistema RESTful, né, que são atribuídos aí a uma ou a mais funções, né, trabalhando como cliente-servidor. Observe que o termo, nesse sentido, cliente-servidor, né, ele refere-se apenas às funções que esses nós assumem aí para troca de mensagem específica. O mesmo nó, ele pode atuar algumas vezes como cliente em algumas situações, algumas troca de informações, né, e como servidor em outras, né. Os agentes de usuário clássico, por exemplo, os nossos navegadores web, eles estão sempre na função de cliente e tem aí a iniciativa de emitir solicitações, né? Os servidores de origem sempre têm a função de servidor e aí eles acabam governando os recursos que eles estão hospedando. Na parte 2 aí, você tem questões de montagem aí que a gente chama de intermediários, né? Como a questão do proxy, dos proxy reversos, dos gateways, né? Eles implementam ambas as funções, mas apenas encaminham solicitações para os intermediários ou os servidores de origem. Eles também podem traduzir solicitações para outros diferentes aí protocolos. E no terceiro, os proxies reversos, né, que geralmente são impostos pelo servidor de origem, além dos recursos de um proxy de encaminhamento. Eles também podem podem fornecer uma interface para serviços que não sejam RESTful, como o sistema legado ou tecnologias alternativas, como tecnologias, né, Bluetooth. Nesse caso, os proxies reversos geralmente são chamados de gateways. Essa habilidade, essa propriedade, né, ela é habilitada pela restrição do sistema em camada REST, que diz que um cliente não pode ver além do servidor a qual ele está conectado, né? Ou seja, ele não sabe de mudança de protocolo ou qualquer mudança de paradigma. No último, os 3 nós em um sistema IoT, eles podem tomar iniciativa como um cliente e atuar como origem servidor aí ao mesmo tempo. Por exemplo, para servir valores de sensor ou mesmo para ser aí uma interface de atuador. Slide com 4 imagens. Retângulo número 1, quadrado browser, à esquerda nomeado como User Agent, com a letra C à frente. Dela parte uma linha pontilhada que vai até a letra S em um quadrado Web Server, nomeado como Origin Server. Retângulo número 2, quadrado Browser, à esquerda nomeado como User Agent, com a letra C à frente. Dela parte uma linha pontilhada que vai até a letra S em um quadrado Forward Proxy, nomeado Itinerary, com a letra C à frente, da qual parte uma seta pontilhada que vai até a letra S em um quadrado Web Server, nomeado como Origin Server. Retângulo número 03, quadrado Browser à esquerda nomeado User Agent, com a letra C à frente. Dela parte uma linha pontilhada que vai até a letra S em um quadrado Getaway, com a letra X à frente, da qual parte uma linha pontilhada que vai até a letra X em um quadrado Legacy System, nomeado Origin Server. Retângulo número 4, quadrado sensor à esquerda nomeado Thing, com as letras C e S à frente. Da letra C parte uma seta pontilhada na horizontal que vai até a letra S em um quadrado Resource Directory, nomeado Origin Server. E da letra S do primeiro quadrado parte a linha pontilhada para a diagonal inferior direita até a letra C em um quadrado Controller, nomeado Thing. Aqui a gente tem as diferenças, né, as principais aí nessa tabela,
do REST e do MQTT. Então, o REST ele tem uma conexão do tipo unidirecional, enquanto o MQTT ele trabalha com conexões bilaterais. O REST ele tem alto consumo de energia, né, maior pelo menos que o MQTT, 20% o MQTT gasta menos, né? O REST ele é suscetível a problemas de conexão na internet, né? E o MQTT ele tem conexão persistente. O REST ele precisa estabelecer conexão a cada transferência, né? Por causa da comunicação em qual ele está baseada, então isso vai levar maior tempo. E o MQTT ele vai transferir dados a uma taxa mais rápida, né? 20 a 25 vezes mais rápidas. Então aí você tem a quantidade de conexões simultâneas, né? O REST 1000 conexões, enquanto aí o MQTT, né? Ele é mais parrudo, né? Ele tem 50.000 conexões simultâneas. Slide intitulado REST versus MQTT e uma tabela com 2 colunas. Coluna 1, REST, conexão unidirecional, alto consumo de energia, suscetível a falhas de conexão, necessidade de estabelecer conexão a cada transferência, maior tempo, 1000 conexões simultâneas. Coluna 2, MQTT, conexão bilateral, 20% menos energia, conexões persistentes, transferir dados a uma taxa 20 a 25 vezes mais rápida, 50.000 conexões simultâneas. Aqui tem alguns outros protocolos de comunicação, né? Atualmente existem inúmeros protocolos para as mais variadas aplicações, né? Tornando o estabelecimento de padrões aí um desafio para a área de IoT. Pesquisadores pensam que hoje grande parte dos protocolos IoT são baseados no modelo TCP/IP e permite o uso de estrutura de comunicação que já existe, já está consolidada e bastante difundida no mercado, podendo ser, por exemplo, as redes Wi-Fi, 3G, Ethernet, além dos protocolos que rodam sobre o protocolo, né, sobre o padrão IP, né? Existem também aí outros protocolos com implementações diferentes, dentre esses, os 2 com maior difusão aí no mercado, né? O 6LoWPAN e o Zigbee, né? E aí vocês encontram esses exemplos de outros protocolos de comunicação. Slide: outros protocolos de comunicação e os tópicos, destacados em verde. 6LoWPAN. Zigbee. Em letras pretas, Advanced Message Queuing. Protocol, AMQP. Constrained Application Protocol, COAP. Existem vários emuladores ou simuladores, né, como vocês chamam, para desenvolvimento de IoT, né, de internet das coisas para educação e pesquisa. Por isso, a gente não precisa ter fisicamente os sensores e os dispositivos para a gente trabalhar. Nós podemos simular os sensores para programar neles comportamentos e estados que podem utilizar aí em nossos projetos. Nessa tabela, vocês vão ver listados os principais emuladores com as suas principais funcionalidades, as linguagens que eles utilizam para programação e qual sistema operacional aí eles rodam. Novo slide com o título Principais emuladores para IoT e uma tabela com 5 colunas: nome, suporte GUI, licença, linguagem e sistema operacional. Abaixo as informações. Koja, com o suporte GUI, código aberto, linguagem C e sistema Linux. NS-2, sem suporte GUI, código aberto, linguagem C++ e OTCL e sistemas GNU/Linux, FreeBSD, macOS e Windows. NS-3, com suporte GUI limitado, código aberto, linguagem C++ e Python, e sistemas GNU/Linux, FreeBSD, macOS e Windows. Tosin, com suporte GUI limitado, código aberto, linguagem NES, C e Python e sistemas Linux ou Cygwin no Windows. Omnat Plus,
com suporte GUI, licença comercial e código aberto, linguagem C++ e sistemas Linux, macOS e Windows. Castalia, com suporte GUI, código aberto, linguagem C++ e sistemas Linux e Windows. Sinalgo, com suporte GUI, código aberto, linguagem Java e sistemas Linux, macOS e Windows. Fonte Internet das Coisas, da teoria à prática. Bruno Santos et al., UFMG. Aqui eu estou mostrando para vocês um ambiente, né? Uma IDE, que é uma das mais populares e utilizadas para o desenvolvimento e teste de IoT, né? Que é a Omnet Plus, né? É uma IDE baseada na plataforma Eclipse e ela estende com novos editores, visualizações, assistentes e tem aí funcionalidades bem legais, tá? Essa IDE adiciona funcionalidade para criar, configurar modelos, executar, fazer execuções, né, em lote, analisar resultados da simulação, né? Enquanto se você trabalhar apenas com Eclipse, você vai trabalhar com edição aí de programa C++ e outros recursos aí opcionais, tá? Por meio de vários plugins, é bem interessante você trabalhar, inclusive você tem a possibilidade de trazer plugins para modelagem UML, para pensar aí em bug trackers, acesso a bancos de dados, tá? Então, aí podem ser colocados plugins bastante úteis. Slide intitulado Omnet Plus. Abaixo print do programa Omnet aberto com um fluxograma do Tandem Queue. Uma caixa de diálogo Select Image está aberta sobre a página do programa. Fonte omnetpp.org. Documentation Aid Overview. Bom, pessoal, com a aula que a gente acabou de ter, a gente encerra as aulas da semana 6, falando aí de IoT de uma maneira geral, né? E sobre os seus dois principais protocolos, que são o MQTT e o REST. Espero que vocês tenham aproveitado. Nos vemos na próxima semana. Um abraço, até logo. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho. Acompanhe o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br